As escrituras, elas nos dizem que os diáconos devem ser homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. Tá aí como entra a questão. A Bíblia não fala assim, o diácono é aquele que tem aptidão para arrumar o templo. Não, é cheio de sabedoria e cheio do espírito. E de forma prática, como é que a gente como igreja pode identificar alguém com um chamado à diaconia? Eu já participei de algumas assembleias e algumas reuniões de conselhos que a gente começa a analisar nomes, Sim. né, para serem indicados à diaconia. E é sempre, ao mesmo tempo que é alegre pensar em pessoas, é uma coisa muito particular. Como é que a gente vai identificar nessa pessoa? Essa pessoa ela tem um chamado para a diaconia. Daniel, você sempre tem que olhar o seguinte, como é que essa pessoa é? Ela, dentro da igreja, como é que ela é? O que ela é dentro da igreja? Ela é fora da igreja? Vamos pensar numa outra questão. Eu sou representante comercial de uma indústria química. Como que é o cristiano em suas viagens para fora da igreja, para fora da região, né? Eu me lembro muito bem um dia que eu estava numa reunião no sul, numa feira, e eu precisava subir um pouco mais cedo para o meu quarto, né? Para me arrumar, para a gente poder ir para a feira, e eu fui pedir uma nota no restaurante que a gente estava almoçando, que eu precisava da nota. E o moço perguntou, você quer uma nota? Nota de quanto? Eu falei, do valor do que eu consumi. Não, mas quanto? Você não é vendedor? Olha só, você não é vendedor? Sou. Mas você não quer uma nota? Sim, a nota do que eu consumi. Mas você não quer nada mais? Eu falei, não, moço, eu quero a nota do que eu consumi e eu preciso subir o meu quarto. Por favor, me dá a nota. Quando não, eu senti uma mão no meu ombro. Quem era? O dono da empresa estava atrás de mim, estava escutando tudo que eu estava falando, eu não sabia que ele estava, e ele bateu no meu ombro e falou assim, era isso que eu esperava escutar de você. Então, assim, quando você vê a pessoa que está sendo indicada, qual é o comportamento dela dentro do seu trabalho? Qual é o comportamento social dele ali? O estilo de vida dele? Como é que é o estilo de vida? É o estilo onde que ele é fiel a uma mulher só? Você tem que reparar, né? Porque querendo ou não, você consegue identificar. É uma pessoa que esbanja, que sai sendo snob perante os outros. Ele é uma pessoa que... Então, assim, dentro da igreja, a gente não conhece todo mundo fora da igreja, mas conseguimos perceber o comportamento da pessoa. Então, assim, eu sempre costumo pensar dessa forma. Ah, tal pessoa está sendo indicada, mas como é que é o comportamento dela? Como é que é o comportamento dela dentro da casa dela? Como é que é o comportamento? Então, medindo esses parâmetros, opa, legal, acho que é um bom nome. Mas é difícil porque a gente não conhece todo mundo, né, Daniel? É difícil a gente medir dessa maneira, mas a gente tem que tentar ter um feeling ali, tentar olhar, tentar observar para saber realmente. E uma das coisas que a gente pode observar também é o próprio envolvimento dele com a igreja local, né? É uma Sim. pessoa assídua, atuante nos ministérios da igreja, é presente nos cultos, participa das escolas bíblicas, serve, tem comunhão com as pessoas. Como é que ele trata as pessoas, Sim, né? sim. Isso também traz grande influência para uma tomada de decisão, né? Sim, sim. Agora, a gente é de uma igreja, de uma denominação que trabalha com sistemas de eleição para presbíteros e diáconos. Ocasionalmente, e isso provavelmente você já teve que lidar na sua igreja, e acredito na nossa também, a gente já teve que lidar com isso. Eu lembro na época mais da igreja presbiteriana independente, a gente já viu isso acontecer. Alguns oficiais acabam não sendo reeleitos. O que, de certa forma, não que isso seja algo ruim para uma igreja. Uma pessoa que entende o chamado dela e entende o senso de comunidade, ela passa por um processo de aceitação mais tranquilo. Mas há também
aqueles que passam por um sentimento de frustração. Puxa, eu sou chamado para fazer isso, eu me dedico para exercer o diaconato, o presbiterato, mas de repente não fui reeleito, não fui, Não teve a reeleição, não né? teve a reeleição, né? Como é que um diácono não reeleito, mas ele é em disponibilidade, porque eu sempre digo, um presbítero não deixa de ser um presbítero e nem um diácono deixa de ser um diácono. Ele apenas deixa de exercer o oficialato por um certo período, mas continua à disposição da igreja. Então, como é que um diácono não reeleito, mas em disponibilidade, ele pode continuar a servir neste ministério pelo qual ele foi chamado e ajudar a sua comunidade local? Temos aqui na nossa junta diaconal, temos aí 3 diáconos que são diáconos em disponibilidade. Apesar de não constar na nossa regra, né, na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, está constando que exista esse cargo de diácono em disponibilidade, nós temos aqui. Né? Eles atuam da mesma forma como se eles fossem diáconos ali no mandato. Porque, como eu disse, uma vez que você é diácono, você sempre vai ser diácono. Que você disse agora também, uma vez presbítero, sempre vai ser presbítero. E ele não fala assim, olha, eu não fui eleito, é porque, cara, entenda do seguinte, quem manda é Deus. Nós estamos submetidos sobre a vontade de Deus. Deus sabe o que é melhor para a gente. Às vezes, ali tinha uma pessoa que precisava ser eleita para entender o que é ser um diácono. Sim. E Deus falou assim, meu filho, senta um pouquinho no banco de reserva para que aquele jogador ali, aquela peça ali, eu preciso moldar ela. Então, eu preciso que essa pessoa vá ao cargo de diaconato. Então, principalmente eu e os nossos colegas aqui, a gente entende que o fato de você não ter sido eleito não quer dizer que você não vai trabalhar, que você não vai exercer. Não, pelo contrário, vamos trabalhar juntos, vem para cá. E, inclusive, também, até mesmo os diáconos eméritos. Eu faço questão, inclusive, a gente, na nossa junta diaconal, temos 2 diáconos eméritos e eles trabalham, e assim, junto com a gente. E eu falo que eles são referências para a gente. É uma referência para a gente. A gente precisa disso. Então, assim, tanto os eméritos que não precisam mais, eles continuam, e os que não foram eleitos também continuam. Porque, querendo ou não, todos são importantes, né? Perto da nossa junta diaconal. A gente lá na nossa igreja, a gente teve uma experiência de que um presbítero ele pediu para deixar o conselho, isso já faz alguns anos, mas ele nunca deixou de exercer o chamado dele de presbítero. Então, ele continuou aconselhando muitas pessoas, apregando na igreja, né? Então, ele continuou exercendo o seu chamado, ele só não estava ali participando das reuniões do conselho, tudo, mas sempre participando ativamente como presbítero da igreja, inclusive na administração da ceia, tudo, né? E mais recentemente, quando a gente assumiu uma congregação aqui na Vila Marieta, onde nós estamos hoje como uma comunidade única, a gente tem um presbítero que era dessa congregação, que não é eleito pela igreja, mas que continuou também atuando na igreja como presbítero. Daniel, não é porque você não foi eleito que você não vai exercer o amor de Deus. Eu não falo nem exercer o cargo, eu falo assim, exercer o amor de Deus. Então, assim, não é porque você não foi eleito. Porque já pensou se você precisasse de um cargo para poder demonstrar o amor que você sente por uma pessoa? Então... É aí que a gente começa a entender a maturidade cristã da igreja como um todo, né? E entra muito naquele jogo que eu até comentei no começo. É um cargo eclesiástico ou é um chamado ministerial? Cara, é complicado, porque, assim, você precisa do cargo para você exercer o ministério, né? Eu não posso
recém-convertido, ou então uma pessoa que era de uma outra denominação, entrou na igreja presbiteriana hoje e eu vou ser diácono. Uhum. Não é assim, né? Né. Então, eu acredito assim, que um vai ter que ser unido pelo outro, Uhum. né? Eu acredito que é um cargo, Uhum. né? E não deixa de ser um ministério, Exato. né? Uhum. É complicado, né? É. É uma linha ali que você tem que trabalhar, É. porque assim, o amor depende tanto do cargo para você exercer um ministério. Exato. É meio difícil. Você me pegou É. de calça curta agora. É difícil, cara. E Eu diria que o cargo ele é essencial para a estrutura da igreja, para o funcionamento sim, dela. Mas se você coloca alguém no cargo que não tem um chamado para aquilo, esse cargo pode se tornar um peso para essa pessoa. e não só para essa pessoa, Para a igreja para a também. igreja A também. igreja sente. Para a igreja também. A igreja Então, sente. então é essa E linha já tênue, aconteceu, mas viu? já, já. Então se elas têm que estar para mim unidas. Sim. É uma simbiose ali. Aí eu falei por mim, né? É que nem você falou, eu precisaria do cargo para exercer o ministério ali, né? Então a pessoa, para mim, ela tem que entender primeiro o cargo, entender o que é ser um diácono, passar de repente por um fato de ser um auxiliar a diácono, entendeu? Para ele ser indicado, porque tem muita gente que fala assim, né? O diaconato como é que fala? Diaconato eu sou voluntário. Cara, eu não entendo que o diácono é voluntário. Me desculpe ser do outro lado aí, pode estar falando assim, cara, não, mas eu não entendo, porque assim, você foi perguntado para você. Quando você foi eleito para presbítero, perguntaram para você se você queria ser? 2 vezes. Antes e depois. Então, É. então perguntaram para você se você queria ser, no caso, um diácono. Uhum. Perguntaram, certo? Depois disso, você foi para uma assembleia. Votaram em você, certo? Depois da votação, colocaram as mãos sobre oração, confirmando que você seria um diácono. E depois disso, teve uma reunião para conversar, e aí você fala que você é voluntário. Não. A partir do momento que você falou, eu quero, não, ninguém chegou para você, você pode pegar uma cadeira e colocar ali? Isso sim é um voluntário. Ô, amigo, você me ajuda a pegar o piano aqui, que está aqui, e colocar do outro lado? Isso sim é voluntário. Amanhã a gente vai precisar limpar a igreja, precisar fazer um lustra-móveis nos bancos. Isso sim é voluntário. Né? Agora, falar que você faz um serviço voluntário depois de pedir, de perguntar, de confirmar, de ir para a eleição, de ter oração em postos, uma igreja inteira aqui. Não, desculpa, eu não concordo. É um compromisso que se assume diante das pessoas, da igreja e principalmente de Deus. Sim. Né? Sim. Porque você está atendendo, através do reconhecimento da sua comunidade, um chamado de Deus para você, né? Sim, isso mesmo.